Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de processos investigativos em educação. Nesse episódio, o projeto de intervenção. Ficou curioso? Quer saber mais? Então vem comigo! Vou iniciar, claro, com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, 1,64 m, com salto eu já não sei. 41 anos, estou aqui nos estúdios do Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo estão as plotagens com conectores cinza, fundo branco e imagens verdes. E ao meu lado direito está a nossa tela interativa. Meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Não poderia ser diferente, vamos começar com uma leitura. E ela que está inspirando aqui a nossa reflexão, a Mafalda. Amigos para a vida. Sim, vamos lá fazer a leiturinha. O Quino traz a seguinte reflexão. Alguns de nós são crianças e outros descrescidos e nada mais. Aí que tudo isso, né? Descrescidos e nada mais. Pois é, você que é professor pesquisador, educador na perspectiva do ser em constante inacabamento, você deve ser uma eterna criança de 5 anos, de 6 anos, mas uma eterna criança aberta ao conhecimento, a construir a sabedoria, a experimentar, a vivenciar, a manipular, a ter curiosidade, vontade de aprender. Você deve se sentir uma criança se você está optando por ser educador. Quanto mais você ser criança, maiores são as chances de que a sua aula, a sua prática pedagógica, a sua gestão da escola seja e esteja a favor destas que são o futuro da humanidade e que nós somos responsáveis por elas. Então, inspirados por essas reflexões, vamos falar do quê? Vamos falar de projeto de intervenção. Dentro dos processos investigativos em educação, nós temos um projeto que é especialmente mais caro às nossas intenções pedagógicas, que é o projeto de intervenção. O projeto de intervenção é o mesmo que o projeto de pesquisa? Sim e não. O projeto de intervenção, ele é, como o nome diz, ele é interventivo, ele altera, ele interfere na realidade que você está investigando. O projeto de pesquisa nem sempre vai ser um projeto de intervenção, mas um projeto de intervenção geralmente é um projeto, advém de um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele pode ser apenas um projeto exploratório, né? Você só vai conhecer a realidade, você não vai intervir na realidade. Já o projeto de intervenção, não. Ele obrigatoriamente é pressuposto epistemológico, ou seja, está na sua criação, na sua essência, fazer uma transformação, provocar uma alteração. E na maioria das vezes, essa intervenção, ela é cunhada politicamente. E aí, politicamente, na perspectiva de Paulo Freire, ou seja, na perspectiva crítica, na perspectiva de você melhorar a realidade que está posta em articulação com aqueles que estão nessa realidade. Então, você não faz para, você faz com. Aí, que bonitinho, não é verdade? Exatamente. Então, nessa perspectiva de projeto de intervenção que nós estamos trilhando aqui no curso de pedagogia, o projeto de intervenção tanto sobre, iluminado aí pela Magda Damiani, pela Luciana Penitente, pelo Paulo Freire, pelo Pedro Demo, pelo Yazig, pela Selma Garrido Pimenta, pelo Libânio e todos os outros grandes autores que vão fazer esse amparo teórico da nossa prática, eles caminham para uma leitura de que esse projeto de intervenção
é um projeto que se faz com, não se faz para alguém. Então, não é você, por exemplo, você enquanto professor, pesquisador, acadêmico do curso de pedagogia, que vai dizer para um professor do terceiro ano do ensino fundamental como deve ser feito um material didático. Não, você vai fazer com esse professor, porque você está aí recente, né, inflamado pelas reflexões teóricas, pela necessidade, pela intenção de transformar o mundo, e o professor daquela sala, daquela turma, daquela realidade, conhece a prática, vivencia o contexto, está no cotidiano, sabe das potencialidades e das limitações que tem para a produção desse material didático aqui exemplificado. Então, o projeto de intervenção jamais deve ser feito para. O projeto de intervenção deve ser sempre feito com. E é também nesse feito com, ou seja, agir com quem está no processo, com quem está na realidade, também se encaixa a perspectiva do Design Thinking. O Design Thinking aí é uma perspectiva especialmente da área das tecnologias, da área dos interiores, da área da inovação, voltado para que você conceba o que é design, é desenhar, né? Thinking é pensamento, então fazer, né, conceber o desenho de algo. Então, por exemplo, o desenho de um mouse, o desenho de uma caneta, o desenho de um livro, de um teclado, de uma bancada, de uma câmera, de uma TV. Conceber o desenho. Para conceber esse desenho, os especialistas dessa área, eles dizem que esse desenho tem que ser concebido com. Não pode ser concebido para. Porque uma coisa é eu pensar o uso de um mouse para um professor. E eu não sou professor. Outra coisa é esse professor e eu pensarmos juntos o uso desse mouse. O que é mais necessário para ele? Como que ele se ajeita melhor? Como é a questão, né, ergométrica, a questão do estilo, dos botões? Ele precisa de um botão que faça o que? O botão direito e o botão esquerdo podem ter a mesma funcionalidade? Ou quem for, aliás, só tem 2 botões, o professor precisaria de um botão a mais? Então, é esse olhar que deve ser atendido quando você faz uma intervenção com e não uma intervenção para. Portanto, este é o cerne do nosso projeto de intervenção. E, evidentemente, que todos os projetos de pesquisa da nossa jornada educativa no curso de licenciatura em pedagogia é baseado no projeto de pesquisa com vistas a um projeto de intervenção. Então, você vai fazer uma intervenção, todos eles vão ter essa perspectiva de intervenção. Seja você optando pela trilha da extensão, que vai ser um serviço, né? O produto vai ser um serviço, portanto, esse serviço também é uma intervenção na realidade, e essa intervenção você tem que pensar para qual público, e não só para qual público, mas com esse público, quais são as demandas desse público. Então, quando você for pensar, bom, eu vou fazer o trabalho em dupla, eu e minha best, ou eu e o meu best friend, e aí a gente quer fazer um curso para pais e mães irresponsáveis de crianças neurodivergentes. Tá, você é pai e mãe ou responsável de algum neurodivergente? Não. Ou é. Mas a sua realidade é a mesma que outras? Como essas outras pessoas encaram essa realidade? Quais as necessidades dessas pessoas? Então, você tem que ouvir essas pessoas, e isso que o Design Thinking prega, para que juntos vocês possam conceber esse serviço. É a mesma coisa de uma política pública. É a mesma coisa que a gente enfrenta no governo. Não é? Então, geralmente, nós temos o quê? Que tipo de governo? E aí, independente de partido político, que eu estou falando aqui com vocês. Geralmente, o governo, o ato de governar no país, ele é para, ele não é com. Não, então, nunca se pergunta para uma comunidade, ou para uma cidade, ou para um bairro, se eles querem uma escola, se eles precisam de uma praça, que tipo de praça que eles precisam, se eles querem que asfalte a rua, qual é o tipo de calçamento que eles querem. Não, decide lá na cabeça de alguém e faz. Será que esse é o melhor, é a necessidade daquela população? É a necessidade daquela comunidade?
É por isso que a gente tem em perspectiva aí o Design Thinking, para que você pense com e você faça com, intervenha com e não intervenha para, ok? E aí a gente vai conhecer então como é que funciona aí, né, esse processo de intervenção, esse projeto de intervenção, essa construção. Nós já vimos aí uma recapitulação né, de que o projeto de pesquisa, que é o primeiro passo, né, do seu processo investigativo, né, quais as perguntas iniciais que ele tem que responder. E aí agora a gente vai para quê? Esse projeto de pesquisa, portanto, ele visa um resultado. E esse resultado é decorrente de quê? De uma intervenção. Uma intervenção é uma ação na realidade. E essa ação vai ser a nossa vitória, que é a importância da sua ação no e para o mundo. A inovação é planejar o projeto. E esse resultado, ele vai estar como? Ele vai estar em forma de serviço, em forma de produto, em forma de processo, de políticas públicas, e independente se ele seja um serviço, um produto, um processo ou uma política pública, ele vai gerar uma publicação. Por que ele vai gerar uma publicação, professora? Porque essa publicação, seja ela no formato de, mesmo que você faça o serviço, por exemplo, o curso para responsáveis de crianças neurodivergentes, um artigo científico sobre o currículo em ação em comunidades beradeiras na Amazônia, ou um material didático para geografia do terceiro ano do ensino fundamental de comunidades indígenas no centro do estado de Rondônia. Nossa, que temas interessantes! Olha, qualquer um de vocês gostaram, eu aceito orientar. Então, qualquer uma dessas exemplificações, independente, uma ou outra, ela vai ser, a priori, vai partir do projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa vai ser uma intervenção para e com. Então, se for, por exemplo, do neurodivergente, vai ser com as famílias ou com os responsáveis e para eles. Se for material didático, vai ser com essas populações, com essas comunidades indígenas e o que eles precisam, que tipo de material que eles precisam. Se for um artigo teórico sobre o currículo em ação, na Amazônia beiradeira, que currículo é esse, como esse currículo deve ser prospectado, que elementos o que princípios devem ser considerados nesse currículo, vai ser uma intervenção. E essa intervenção, se for o serviço, se for a reflexão teórica ou se for o material didático, a intenção final, para além da intervenção, é publicizar esse resultado. E para que serve publicizar o resultado? Para que outras pessoas conheçam essa experiência e elas possam ter também inspiração nesse resultado. Então, não há razão de você fazer uma pesquisa se você vai esconder o resultado, né? Se você vai deixar ali fechado, trancado, cadeado, amarrado e guardado. Não, o objetivo de toda pesquisa é publicizar a produção do conhecimento. O nosso primeiro resultado é o quê? A organização é a jornada em si. Então, a própria jornada de construção do projeto de pesquisa, da prospecção metodológica, da intervenção, que é o projeto de intervenção, a intervenção em si e depois a compilação, a análise e compilação dos resultados, compõe-se por 4 grandes etapas. Quais sejam? O contexto, o problema, a solução e a evolução, que podem ou não ser percorridos, dependendo da estratégia de inovação social que se decidir adotar. Ou seja, pela lógica, você vai seguir essas etapas: contexto, problema, solução e evolução. Então, olhar para o contexto, ver qual que é a temática e como essa temática está inserida. A partir desse contexto e quem está nesse contexto, de onde fala o pesquisador, quem está envolvido nessa pesquisa e quem são os agentes desse contexto, que serão diretamente afetados por essa intervenção. Então, qual que é o problema que vai ser solucionado?
embora a palavra problema venha aí de uma perspectiva cartesiana, a gente pode aí tratar o problema como qual é a intervenção que se pretende fazer, né? Qual é que modificação, que mudança, que transformação que se pretende. E aí a solução, portanto, em diálogo, Freire, Paulinho, ai que tudo. Então, em diálogo baseado na sensibilidade de olhar para o contexto e de dialogar com as pessoas, os sujeitos que estão nessa realidade, você vai prospectar a solução. Então, mesmo que você esteja ali pautado de que o meu resultado, que é o meu produto, vai ser um serviço, e esse serviço vai ser um curso de orientação para pais e responsáveis de crianças neurodivergentes, que solução vai ser essa? Como que vai ser esse curso? Então, mesmo que seja um curso, como que vai ser esse curso? Então, a solução, como que vai ser essa solução? Essa solução tem que ser idealizada e prospectada junto. É um fazer colaborativo, não é um fazer de gabinete, digamos assim. É um fazer lá, fazer em campo, fazer em atuação integrada, colaborativa. E aí essa solução é que vai caminhar para a evolução. O que nos permite evoluir é justamente fazer essa transformação, esse passo, mesmo que esse passo não seja significativo. E aí me lembra aqui agora a grande frase, né, do astronauta quando chegou à Lua, né, de que é um pequeno passo para o ser humano, mas um grande passo para a humanidade. E desse jeito também é a evolução na educação. Às vezes é um pequeno passo para o pesquisador, mas um grande passo para o processo educativo. Então, só o fazer com já será um grande passo para a educação. Por isso que nós nos pautamos por essa perspectiva. Então, de modo geral, essas são as 4 etapas do processo de intervenção. E aí você tem o quê? Como é que é essa abordagem? No processo investigativo, a abordagem tem que ser capaz de quê? De analisar o contexto específico do problema. Ou, se nós não estamos falando aqui do problema, da situação que se quer transformar. E pensar soluções que sejam capazes de evoluir continuamente em ciclos interativos e adaptativos, como a utilização de estratégias ativas e renováveis. Professora, eu não entendi nada dessas palavras que estão aí, nem eu. Brincadeira, é claro, né? Então, vamos olhar aí para as nossas palavras. Nossas palavras dizem aqui, abordagem capaz de analisar. O que é uma abordagem capaz de analisar? É uma abordagem que você se permite e permite aos outros que estão com você refletir sobre o contexto, interrogar, perguntar, questionar essa realidade. Se você não questiona essa realidade que está posta, o que você vai transformar então? Então ela está suficiente? Então ela é bastante? Então não tem necessidade de fazer nada. Se ela é o bastante, se ela é suficiente, você não tem que analisar. Você vai analisar para quê? Ela já está ótimo, adorei esse pedestal aqui transparente, com essa logo, não mesmo, não, olha, vamos analisar, está na altura adequada? Essa transparência colabora? Essa transparência prejudica? A alocação, a disposição dessa bancada, ela colabora, ela dificulta? Em que ela dificulta? O espaço é suficiente para que o professor coloque aí os materiais que ele vai manipular? Não é suficiente? Como que a gente pode melhorar? Isso é uma perspectiva, é uma abordagem de análise. Se a sua abordagem não é analítica, então você não questiona, você só apresenta. E como seria uma apresentação? Bom, tem uma bancada transparente com a logo do Instituto Federal, utilizada pelos professores como suporte para o teclado, as canetas interativas e o mouse. Perguntas? Não. Para mim é suficiente. Então, se para você é suficiente, não há necessidade de intervenção. Então, aí o tema não é o tema adequado para o seu trabalho de conclusão de curso e muito menos para o seu projeto de intervenção. Porque o projeto de intervenção carece, depende, precisa e exige que você atue sobre a realidade. O que mais? Bom,
Mas aí a gente tem pensar as soluções, que nós já falamos, que é na perspectiva do design thinking e também na perspectiva política do Pedrinho. E é isso que vai fazer o quê? Isso que vai fazer a evolução contínua. Você adaptar. Uma das essências humanas é o processo de adaptação. Nós evoluímos e nós estamos aqui neste momento histórico porque somos capazes de nos adaptar às mudanças, não só as climáticas, mas as tecnológicas, as contextuais, as sociais, as políticas, as biológicas. Então, a adaptação, ela é sempre processual. Como dizia Piaget, primeiro um conflito, depois uma acomodação, uma assimilação e a construção do conhecimento, que depois é novamente desequilibrado por um próximo conflito. E aí segue reto toda a vida, não é verdade? E é esse processo que a intervenção provoca. Então, a intervenção vai primeiro fazer um olhar e dizer, tem um conflito aqui, né? Alguma coisa não está certa, ou alguma coisa pode ser melhorada, ou a gente pode fazer diferente. Bom, gerou o conflito. E aí, agora a gente vai pensar as soluções. A gente pensamos as soluções colaborativamente, coletivamente, concebemos essas mudanças, fizemos as mudanças, realizamos as mudanças, porque intervenção significa intervir e agir, e refletimos sobre essa intervenção. Foi positiva? Foi negativa? O que foi bom? O que não foi? Onde que a gente precisa melhorar? O que pode ser expandido? O que deve ser limitado? O que precisa de mais cautela? O que pode ser tocado adiante? E depois delas, nós vamos estabelecer estratégias renováveis. Então, essa intervenção, esse curso, ele pode continuar? A gente pode ter um curso... O curso foi de 20 horas, ele pode ser de 40 horas, ele pode ser um curso à distância, ele pode ser um curso presencial, então ele pode ser um curso continuado, à distância, que fica disponível no ambiente virtual, ou pelo WhatsApp dos pais que queiram participar. Olha, que tudo, eu pensei nisso, olha só, interessante essa proposta, tem um curso disponível para os pais responsáveis, disponível no WhatsApp, WhatsApp daí, né? Olha, não copia minha ideia, hein, gente? Mas vamos seguindo reto. Bom, e aí a gente tem o quê? A gente tem que não existe, portanto, um caminho único para criar esse futuro desejável. Claro, né? Uma vez que os problemas sociais se interconectam uns com os outros. A educação está relacionada com o emprego, que se relaciona com renda, que se relaciona com segurança, que se relaciona com saúde e assim por diante. E por isso que a gente trouxe aqui a Mafalda como um elemento reflexivo, né, como uma provocação dessa reflexão crítica. Porque qualquer intervenção na educação é uma intervenção política, é uma intervenção social, não é só uma intervenção na prática didática. Ela vai além desses muros escolares, ela impacta o contexto, ela impacta o entorno. E é por isso que muitas vezes nós temos grandes limitações aos processos educativos, porque mudar a educação significa você permitir que os outros vão pensar per si, não vão serem pensados, eles pensarão. E quando você pensa, opa, a bagunça começa. Então, a gente chega ao que é você, sim, você, pessoinha que está aí fazendo o curso de licenciatura de pedagogia, que será pedagogo ou pedagoga, que vai atuar na educação infantil, que vai ser professor no ensino fundamental, que vai ser um gestor escolar, que vai estar na coordenação de cursos, que estará na reitoria dos institutos, que estará nas universidades, que está no Ministério da Educação. Você, pessoa, será provocado, portanto, a refletir, discutir, produzir e agir diante dessas temáticas e dessas linhas que nós estamos provocando, inspirados, evidentemente, não que você não possa fazer pela perspectiva pela perspectiva cartesiana, mas a nossa inspiração é do Edgar Morin, é pela complexidade. Na complexidade, a gente entende o quê? De acordo com o Morin, um fofinho, ai,
Nossa, seria tudo, né? Então, leia os 7 saberes necessários à educação do futuro, que está disponível no ambiente virtual. Então, dentre um dos grandes livros do Edgar Morin, tem outros também, além dos 7 saberes, tem A Cabeça Bem Feita, tem também o paradigma da complexidade, né? O método, e outros títulos que estão disponíveis na biblioteca digital. Então, pela perspectiva da complexidade, o Morin entende que nós somos seres complexos, nós somos seres num coletivo, nós somos seres multifacetados. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou professora, eu sou mulher. Eu não sou só mãe, eu não sou só filha, eu não sou só professora. Portanto, as nossas crianças também não são só crianças. Os nossos pais irresponsáveis não são só pais irresponsáveis. Os nossos professores não são só professores. A nossa escola não é só escola. E enquanto seres e organizações multifacetadas, nós devemos olhar por essa perspectiva de que somos um complexo, e, portanto, se somos complexo, não podemos ter apenas um olhar. Nós devemos ter vários olhares sobre essa realidade. E aí, prospectar uma solução social. Então, quanto maior impacto, mais social e, portanto, mais efetiva, mais eficiente, mais sustentável, cujo valor vai ser criado para beneficiar mais a sociedade como um todo, do que o indivíduo específico. Então, quando a gente pensa um projeto de intervenção, esse projeto de intervenção, ele busca alcançar, o alcance dele não é só para uma pessoa, não é só um indivíduo, não é só um sujeito, mas sim uma coletividade, a esperança. E aí, de novo, o Paulinho, gente, não tem como falar se não falar do Paulinho. Aí, o esperançar é que isso possa alcançar uma coletividade, possa fazer uma transformação significativa naquele contexto. Tanto mais próximo o meu projeto de intervenção estiver disso, maior vai ser o impacto da minha intervenção na educação. E, portanto, maior será a contribuição dessa pesquisa para o contexto social. E aí eu já não tenho só o contexto educativo, mas eu já estou amplificando, o contexto já é social. E o que mais? Bom, e o que mais que a gente tem? Opa, pula não vai pular não? Vai pular. Bom, e aí a gente tem a prospecção metodológica, vai se ancorar em quê? Prospecção metodológica, nada mais e nada menos, é o quê? A metodologia, é o percurso que será feito para você o quê? Para você criar, um material, um produto, uma publicação ou um serviço educacional inovador e renovável. Professora, mas é muito difícil fazer isso, mas eu não falei que ia ser fácil. Então, é claro que não é fácil. Você mudar a realidade não é fácil. Eu trazer essa apresentação aqui, você acha que é fácil, pessoa? Nossa, inúmeras cabeças me dizendo não. Mas você tem que enfrentar os desafios. E um dos desafios da própria estrutura da inovação é você quebrar as barreiras que existem, você ser divergente, igual aquela trilogia bonitinha dos filmes, você ser divergente. A divergência aqui, é importante deixar claro que divergência aqui não é uma oposição pura, é uma oposição com solução apresentada. Não é você dizer, não gosto desse livro, e você tem uma opção, não vamos adotar esse livro. E que livro, então, que a gente vai adotar? Ou a gente vai fazer um apostilado? Ou a gente vai construir o nosso material? Então, não é uma oposição absoluta. É uma oposição argumentada, uma oposição com soluções, com a solução apresentada. Então, a criação desse material, desse produto, dessa publicação ou desse serviço educacional, é interessante que ele possa ser inovador e renovável. Se ele não for inovador, não há razão de sê-lo, porque aí já existe. Então, para que você a pesquisa é para você criar, Pesquisa é uma construção de conhecimento.
mesmo que seja uma releitura, uma nova perspectiva, mas é diferente da que já existe. Se ela é igual à que já existe, você não precisa pesquisar, porque você já tem uma resposta. Se você já tem resposta, você não precisa buscar respostas. Então, ela é inovadora, ela tem que ser inovadora. A produção tem que ser inovadora, seja essa produção teórica, né, ou seja essa produção prática, materializada, tá? Então, ela tem que ser inovadora e espera-se que ela seja renovável. O que é renovável, né, na perspectiva aí da Serafim, que a gente já estudou em avaliação, né? Atribuições renováveis são aquelas que são sustentáveis, que elas não se encerram, por exemplo, em uma prova em que você dá uma nota, né, o aluno pega e rasga e joga no lixo. Isso não é uma atribuição renovável. Uma atribuição renovável é algo que você utiliza e que você dá vida e dá continuidade àquilo, né? É algo que tem continuidade, é algo que tem coexistência, é algo que vai além, igual a espada dos Thundercats, né? Thundercats, me dê visão além do alcance. Então, vai além da existência, vai além, né, da minha criança, do meu aluno, do meu acadêmico. Produzir um quadro, por exemplo, vai além de eu usar as tintas e jogar as tintas fora. Esse quadro, ele vai ficar exposto? Ele vai ficar numa galeria de arte da escola? Então, todas as pessoas que passarem pela galeria de arte vão olhar aquele quadro e vão refletir sobre o que foi pensado e que foi sentido naquele momento de criação. Então, isso é uma atribuição renovável. Aí, lógico, tronco, né? Tudo isso para quê? Para contribuir com a transformação social. Né? Se não vai ter contribuição, não precisa nem ser iniciada. E, portanto, esses resultados estão casados de modo que eu tenho a investigação, eu tenho a ideação, a projeção e, por consequência, a inovação socioeducacional pode acontecer de diversas formas. E, por isso, é importante escolher a estratégia que mais faz sentido para o desafio, problema, demanda em questão. Então, aí essa escolha vai ser sua e do seu orientador e do coletivo com o qual você está com. É esse diálogo, que não é só dois, mas é mais do que um diálogo, porque é uma interação, aí na perspectiva vigotskiana, né, porque é uma interação social, é você, o orientador, os professores ou os alunos, a escola, que vão estabelecer essa conversa, essa interação complexa, porque multifacetada, para entender qual será a melhor solução para esse desafio, para esse problema, para essa demanda. Porque pode ser o serviço? Pode ser o serviço. Pode ser o material didático? Pode ser o material didático. Pode ser apenas, ou não só apenas, né? Mas pode ser a reflexão teórica? Pode ser a reflexão teórica. Posso mudar a opção, professora? Pode, nada é definitivo. Mas isso vai depender de como você e o seu orientador conversarem a respeito dessa mudança, tá? Porque isso vai implicar, talvez até em mudar de orientador ou mudar de grupo de estudo. Porque, como eu apresentei, serão 3 grupos que constituem 3 trilhas. Então, o grupo de extensão, o grupo de pesquisa e o grupo de ensino. Nessas 3 trilhas, cada uma vai gerar um produto. O serviço, o material didático e a reflexão teórica. Agora, se eu estou na reflexão teórica, eu entendo então que, portanto, a melhor solução, de acordo com os meus diálogos, com as minhas interações, é o material didático. Em que momento que eu estou dessa mudança? Dependendo do momento, da etapa que eu estou do projeto de intervenção, é possível eu transitar. Dependendo, é mais aconselhável me manter no grupo e na trilha que eu estou, mas isso não vai impedir de eu prospectar uma solução que seja o material didático ou que seja o serviço, tá? E para o final, a gente tem o quê? A gente vai chegar lá, isso, lá no resultado final de todo o resultado finalíssimo da publicação, que é ela que é a estrelinha, que é a publicação científica. Então, independente da trilha que você escolher, do barco que você navegar,
né? Como dizia Fernando Pessoa, navegar é preciso. Então, do barco que você escolher navegar, todos eles vão levar a publicação científica, todos eles vão levar seja o relato, né, todos eles estarão em formato de artigo científico. Esse artigo científico ele pode estar pautado aí no relato de experiência, na reflexão teórica ou na produção do material didático. E o objetivo é que leve esse resultado ao conhecimento dos demais educadores, da comunidade científica. Então, esses artigos científicos, eles serão o quê? Eles são esses pequenos estudos, mas eles são completos. Por que eles são pequenos? Porque diferente de uma monografia, de uma dissertação ou de uma tese, uma monografia geralmente ainda há cursos que trabalham com monografia. As monografias tendem a possuir de 100 a 200 páginas. Uma dissertação de mestrado vai ter aí mais ou menos nessa faixa e uma tese de doutorado vai ter, às vezes, 200, 300, 400 páginas. É bastante relativo, mas são pesquisas mais prolixas, porque são pesquisas que são mais longas, são pesquisas que envolvem mais pessoas. Para você ter ideia, especialmente na área das ciências biológicas, quando se estuda uma vacina, quando se estuda um medicamento, você tem vários laboratórios envolvidos, você tem vários pesquisadores envolvidos, tanto que as publicações científicas, nesses casos, têm um rol de autores, né? 30 autores, 40 autores, porque não é algo que pode ser feito só por uma pessoa. Entendeu? É necessário um coletivo, uma complexidade para fazer a análise daquela vacina ou daquele medicamento. E aí, isso às vezes foi tolhido na educação por entender que na educação você só pesquisa ali uma sala de aula, o professor sozinho e ele já publica. Claro que não. Como assim? Por que é assim? Não é bem assim não. Então, eles são completos e são pequenos estudos porque, geralmente, os artigos condensam as informações advindas do projeto de pesquisa e do projeto de intervenção numa publicação mais enxuta e, portanto, mais rápida. Né? No mundo aí da sociedade do conhecimento, em que a informação é efêmera, né? Ao mesmo tempo que ela já existe, ela já passa a não existir, ao mesmo tempo que ela é importante, ela já deixa de ser importante por causa de uma nova publicação. Então, essa efemeridade exige publicações mais concisas e mais rápidas. E, portanto, o artigo científico tem essa estrutura. Ele é um produto acadêmico científico com aproximadamente aí 10 a 20 páginas, dificilmente passa de 20, há casos que passam de 20, mas na média está nesse parâmetro, portanto é uma leitura mais rápida, né? E como as informações são mais condensadas, essa leitura, essa publicação, o processo de publicação também é mais rápido. A publicação de um livro, geralmente, todo o processo de publicação de um livro demora em torno aí de 1 ano, não é? Mais ou menos 1 ano, desde a estruturação do artigo, até a editoração, a publicação, a impressão, a disponibilização em plataformas digitais, a disponibilidade do livro físico nas editoras e nas livrarias. Já a publicação de um artigo científico, mesmo que seja uma revista física, mas em sua maioria, né, na atualidade, são revistas digitais, ela tem tempo aí, às vezes, de 3 meses, né, de quando você pega o artigo já feito por você e encaminha para o edital que está aberto da revista, do periódico. E aí esse periódico tem uma comissão científica que analisa e essa análise demora em torno de 30 dias ou 3 meses para emitir um parecer de aceite ou não da publicação. Então, o percurso de publicação fica nesse interim de 30 a 3 meses, o que é muito rápido, né, de produção de conhecimento. Isso não quer dizer que a elaboração do artigo foi em 30 dias, tá? Até porque um artigo de 30 dias, me desculpe aí as más línguas, mas um artigo de 30 dias é um tanto duvidoso, digamos assim. E esses artigos, portanto, eles são pequenos estudos, mas eles são completos. Por quê? Porque tratam de uma questão científica e apresentam resultado de estudos ou de pesquisas.
e distinguem-se dos diferentes tipos de trabalhos científicos, por quê? Pela sua reduzida dimensão e conteúdo. Então, ao final, nós teremos aí esse artigo. Opa! Vamos. E o que seria, então, a produção do material didático? Então, a gente tem aí a produção do artigo, que todos eles vão gerar o artigo, mas a linha do ensino, que vai ser a discussão teórica, vai especificamente se pautar no artigo. O outro resultado, que é a produção de material didático, o que é um produto pedagógico, né? O que é um material didático? O material didático é um produto pedagógico utilizado na educação que, quando elaborado, contempla uma finalidade didática, ou seja, uma mobilização de conhecimento, né, a partir de uma interação específica de acordo com o suporte de vinculação do conteúdo. Então, um outro resultado é o material didático. O outro resultado é o serviço. Sim, o serviço, né? Atender a comunidade externa com o processo de aplicação de soluções acadêmicas ou institucionais a questões do meio social, especialmente junto a grupos em vulnerabilidade socioeconômica e ou ambiental. A indução do desenvolvimento sustentável, especialmente no universo dos arranjos produtivos sociais e culturais. Então, de modo geral, esses são os 3 resultados que vocês vão produzir a partir do projeto de intervenção. O artigo puramente científico, o material didático ou o serviço. E aí, é claro, todas as demais especificações desses 3 produtos que advêm dessas 3 trilhas formativas, que são 3 trilhas felizes, que se você falar rápido você já tem um ponto, tô brincando, elas precisam ser mais detalhadas juntamente com o seu professor orientador na especificidade do seu tema. Aqui, evidentemente, que eu fiz generalizações. Se você quiser saber mais, você tem que ler. Curiose-se. Até mais. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.